Olá, pessoal! Eu sou a doutora Flávia Tessarolo, endocrinologista e metabologista, e esse é mais um vídeo do nosso canal. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, não posso me esquecer de pedir para você já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que vem por aí. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição o link delas e também o WhatsApp do consultório, caso você precise. Combinado? No vídeo de hoje, nós vamos falar das diferenças que existem entre Ozempic, Rybelsus e o Wegovy, que são três medicamentos muito discutidos ultimamente para o tratamento de diabetes e obesidade, e que são temas de muitas dúvidas aí no consultório do endocrinologista. Mas antes de falarmos das diferenças, nós vamos falar da principal semelhança que existe entre os três. Os três possuem como princípio ativo a semaglutida. O que é semaglutida? É um análogo de GLP-1. E o que é GLP-1, doutora Flávia? GLP-1 é um hormônio que todo mundo tem no intestino. Então, quando a gente se alimenta e a comida vai chegando lá no intestino, o intestino produz GLP-1 e esse GLP-1 ele tem várias funções. Então, uma das funções é sinalizar ali para o pâncreas que está chegando comida, então o pâncreas vai liberar a insulina para captar aquele açúcar daquele alimento e levar para o lugar certo. O GLP-1 também sinaliza o nosso hipotálamo, que é a região do cérebro que controla o apetite, a saciedade. Então ele avisa para o hipotálamo que está chegando comida, para o hipotálamo já começar a diminuir aí o hormônio da fome, aumentar o hormônio da saciedade e isso sinalizar para a gente que a gente pode parar de comer. Então, essa é a principal semelhança que existe entre os três. E aí, agora a gente vai discutir as diferenças, para você entender as diferenças de cada um deles, mas lembrando, pessoal, que esse vídeo não substitui uma consulta médica ao endocrinologista. Toda medicação só deve ser indicada e prescrita por um médico que vai fazer o acompanhamento da sua evolução no tratamento, possíveis efeitos colaterais ou não. Combinado? O Ozempic foi a primeira semaglutida lançada no Brasil, em maio de 2019. Ele é apresentado em canetas que dispensam doses de 0,25, 0,5 e 1 miligrama, e essas injeções são administradas por via subcutânea, ou seja, na gordura do corpo, uma vez por semana. A indicação em bula do Ozempic é tratamento do diabetes mellitus tipo 2, mas ele pode ser usado off-label para o tratamento da obesidade. O que significa uso off-label de uma medicação? É quando essa medicação é indicada em bula para uma finalidade, mas ela pode ser utilizada para outra finalidade, nesse caso, obesidade, porque os estudos já mostram benefício e segurança para essa finalidade. Então, ele tem sido utilizado para o tratamento da obesidade por esse motivo. Lembrando aquilo que eu falei no início do vídeo, a gente não deve usar medicamento por conta própria, porque quando a gente vai analisar um paciente com obesidade, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o padrão alimentar dessa pessoa. E muitas vezes não dá certo com determinado medicamento é porque aquela medicação ela não era apropriada para o padrão alimentar daquela pessoa. Então eu vou dar um exemplo aqui. Um paciente com transtorno de compulsão alimentar, provavelmente ele não vai ter uma resposta 100% satisfatória com o Ozempic, se a gente não tratar adequadamente o transtorno de compulsão alimentar dele.
Então, a gente precisa fazer o diagnóstico para escolher adequadamente a medicação. Segundo ponto importante, uma vez iniciada a medicação, por quanto tempo a gente deve usar? Isso vai depender da evolução do paciente e esse desmame do remédio tem que ser muito bem orientado pelo médico. Sabe por quê? Porque temos um centro regulador do nosso apetite, da nossa saciedade, chamado hipotálamo. O hipotálamo, ele marca o maior peso que a gente teve na vida. E quando a gente emagrece, o hipotálamo entende que a gente está passando por alguma privação, por algum problema, e ele faz de tudo para a gente retornar ao peso inicial. Então, ele aumenta a nossa fome, ele reduz a nossa saciedade, ele reduz o nosso metabolismo, ele literalmente boicota a gente. Então, emagrecer é um processo, manter o peso perdido é outro processo. E se você para o remédio antes da hora, você vai retornar ao peso inicial. E aí você vai falar que a culpa foi da medicação. E a culpa não é do remédio que você ficou sem. A culpa é do seu hipotálamo. Então a gente precisa ter o acompanhamento do médico para saber como manejar essas mudanças adaptativas do nosso corpo, essas mudanças que o hipotálamo impõe ao nosso corpo para a gente não ter reganho de peso. O Ribelsus foi lançado no Brasil em abril de 2022 e ele é o primeiro análogo de GLP-1 do mundo em comprimidos. E isso é uma grande inovação da indústria farmacêutica. E por que é tão inovador assim, doutora Flávia? Você vai me perguntar. Porque análogo de GLP-1 é a base de proteína. E o que acontece com proteína quando a gente ingere proteína? Ela é degradada pelas enzimas digestivas. Então a indústria conseguiu formular um comprimido à base de proteína que não é digerido pelas enzimas digestivas. É ou não é inovador? E isso só foi possível graças a um intensificador de absorção chamado SNAC. Mas para dar certo, o comprimido de Ribelsus precisa ser tomado em jejum, pelo menos 30 minutos antes da primeira refeição, todos os dias. Ele não é semanal igual o Ozempic, com meio copo de água e não pode ser tomado com nenhuma outra medicação junto dele. E ele é apresentado em ele tem três apresentações, 3 miligramas, 7 e 14 miligramas. 3 miligramas equivalem a 0,25 de Ozempic, 7 miligramas a 0,5 de Ozempic e 14 miligramas a 1 miligrama de Ozempic. A indicação em bula é tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e vale lembrar aqui também que também Ribelsus não deve ser tomado por conta própria, sem indicação e acompanhamento do médico. E o IGOV? O IGOV é a semaglutida injetável com indicação em bula de tratamento da obesidade. Ele foi aprovado pela Anvisa no dia 2 de janeiro de 2023, mas ainda não foi lançado no Brasil. Nós não temos o IGOV para comprar, não temos ainda disponível no Brasil a medicação. E a diferença do IGOV para o Ozempic é a dose. O IGOV, nós vamos poder chegar a doses de até 2,4 miligramas, que são as doses que se mostraram mais efetivas no controle do peso, podendo chegar a perdas de até 20% do peso corporal. Muita coisa, né? Lembrando, mais uma vez, que não devemos fazer nunca automedicação. Essas medicações, elas podem apresentar efeitos colaterais, principalmente do trato gastrointestinal, como náuseas, diarreia, constipação. Todos esses efeitos são geralmente bem tolerados e são facilmente administráveis e tratados pelo médico.
Então nunca se automedique. Combinado? Nossa conversa não termina por aqui, viu? Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo com maior carinho. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho e para o trabalho de toda a minha equipe, além de ajudar o YouTube a entender que você curte vídeos como esse. E se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Muito obrigada por ter estado aqui comigo até agora e até a próxima.